Bom, vamos falar então de gerenciamento de tempo e vida pessoal? Pois é, você que está me ouvindo agora, vive reclamando que não tem tempo para nada, que não consegue fazer mais nada nesta correria, sempre no final do dia deixa vários projetos para trás. Muita gente fala assim, nossa, eu preciso ter não 24, mas 26 horas no dia para dar conta de tudo. Pois você não está sozinho, muito pelo contrário. Esse estresse aí de correria parece que virou moda. E nós vamos justamente falar sobre isso. Como você pode ter uma vida tranquila. Eu estou agora no estúdio aqui com Melissa Camargo Kotovski, coach e consultora organizacional. Melissa, boa tarde. Boa tarde. Como organizar e escapar dessa roda viva da vida moderna e arranjar tempo no dia a dia da gente? O que eu escuto muito, até por uma sensação, né? Parece que o tempo diminui e os nossos dias e meses passam cada vez mais rápido, né? Já estamos na metade do ano. Que nem daqui 5 meses, gente, já é Natal, já é fim de ano. Então parece aquela coisa absurda, uma roda viva realmente. Como que a gente pode melhorar aí a questão de administrar e ter mais qualidade de vida dentro do nosso tempo? O legal é que é importante a gente pensar que eu gosto de dizer que o tempo é uma emoção. A gente não gerencia o tempo, na verdade, né? Tem-se técnicas, é um conceito que se utiliza, mas a gente não gerencia o tempo. O tempo é igual para todo mundo. O que nós gerenciamos é o nosso comportamento em relação ao tempo. Então, quando a gente fala 1 minuto, se a gente pensar num minuto, é igual para todo mundo. Por que algumas pessoas conseguem aproveitar mais e outras parece que não conseguem aproveitar? Então, a partir do momento que eu entendo o meu comportamento e a minha emoção em relação ao tempo, às horas, é mais fácil para que eu tenha consciência do que fazer com o tempo. Né? E aí tem uma palavra que é a chave, que é a organização. É saber organizar o teu tempo, saber dar prioridade porque você tem que fazer e precisa fazer, né? E entender que nós temos vários papéis na vida, né? A gente falando das mulheres um pouco antes, aqui, né? Nos bastidores. Isso. As mulheres têm vários papéis, hoje elas são, né? talvez, não sei, as mais sobrecarregadas aí, parece, com vários papéis durante o dia, não é? E aí é legal a gente entender algumas coisas. Primeiro, o que nós temos na vida, os papéis que a gente tem na vida é uma escolha pessoal que a gente faz. Então, se eu sou casada, se eu tenho um trabalho, se eu tenho filhos, o que eu tenho, os variados palcos, né? Que eu gosto de dizer que a gente tem... Uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Eu escolhi trabalhar, eu escolhi fazer isso, escolhi viajar, Então, é entender que é importante a gente se responsabilizar pela escolha que a gente tem. E não sentir culpa ou ficar tendo um perfeccionismo em relação ao tempo ou às coisas que a gente tem que fazer. Então, a partir do momento que eu responsabilizo, é entender que é a capacidade de responder a alguma coisa. E aí é responder bem a esse tempo. Um ponto também que é uma característica feminina, muitas vezes é querer fazer tudo perfeito. E isso atrapalha muito a relação das mulheres com o tempo, né? É entender que, será que eu tenho que ser perfeita como mãe, como profissional, como esposa, como irmã, como filha, como tudo? É tirar esse senso de perfeição e realmente fazer aquilo que vai te fazer bem e aquilo que você tem que fazer bem. É estabelecer prioridades em algumas coisas. Então, e essa cobrança, não só da perfeição, mas também assim, eu acordo pela manhã e penso, eu tenho isso para fazer. Mas nada impede de eu não ter feito uma ou outra e deixar para amanhã, não é mesmo? Eu não preciso me estressar. De que maneira eu posso não me estressar e saber que eu posso deixar para amanhã também? Isso. Quando a gente fala em pesquisa sobre felicidade, as pessoas mais felizes são aquelas que vivenciam o momento. Eu acho que isso é uma grande lição. A partir do momento que eu tive esse conhecimento, me ajudou muito. Porque eu também tenho várias coisas, né? Como muitas mulheres aí, tem vários papéis na minha vida. A partir do momento que eu entendo que é minha escolha, esses papéis, e eu escolho viver bem cada momento, é mais fácil. Então, se eu estou aqui, eu viver aqui. Se eu tenho que fazer o meu trabalho aqui, vamos fazer aqui. Não ficar preocupado com as outras coisas. Ajuda muito, né? Coisas que eu faço na minha vida. Peça ajuda, né? Delegue algumas coisas. Será que tudo eu tenho que fazer? Para os filhos, para a família. Para o marido, né? Para, às vezes, os pais. Quem pode te ajudar em algumas coisas? Que seja crucial. É que muitas vezes acontece, e eu atendo muitas pessoas que vêm com uma síndrome de Mulher Maravilha, que tem que fazer tudo e não pode pedir ajuda. Acaba se estressando, acaba pegando um papel importante num parceiro ou dos filhos, e às vezes não resolve, só se estressa. Então, envolve eu fazer boas relações. Se eu tenho um marido, que eu divida algumas coisas com ele. Não necessariamente trabalhos da casa, mas responsabilidades. Alguém tem que ir no mercado, você pode ir que eu estou fazendo outra coisa. É conversar e participar da vida de cada um.
E colocar toda a família no contexto também, e não ser uma Mulher Maravilha. Isso. Eu gosto de dizer assim, eu sou uma Mulher Maravilha, mas que seja uma Mulher Maravilha feliz, não uma Mulher Maravilha que a capa é muito pesada e não consegue dar conta. Como eu, assim, em conversas eu sempre falo que eu sou uma ninja. Mas será que, de repente, eu não estou colocando que eu tenho que ser essa ninja? Isso. No fim do dia, ter feito tudo de acordo com o que eu quero? Eu não posso delegar ou deixar para trás alguma coisa? Entender o que será que a gente tem que ser boa em tudo, em todos os papéis? O que a gente pode fazer mais que gosta? Tem outros que talvez a gente não goste tanto, mas dá para fazer bem feito. Dá para fazer de uma forma legal. A partir do momento que eu não fico antecipando, porque a ansiedade, por exemplo, né? E se fala em tempo, se fala em ansiedade. É quando a pessoa quer controlar o futuro. Quanto mais você parar de tentar controlar o futuro e vivenciar o momento, melhor. Então, aí algumas dicas importantes. Organize sua agenda, tenha uma rotina diária, né, de algumas atividades e entenda que vai aparecer coisas que não estavam definidas nessa rotina. E não é só quem trabalha fora. Quem está em casa também, o dia todo, por exemplo, a pessoa fala assim muitas vezes, nossa, eu começo várias atividades ao mesmo tempo e não termino nenhuma. Chega no fim do dia, ficou tudo meio que pela metade. Isso. Também tem que ter essa organização lá dentro da própria casa dela. Até um dos pontos que eu trouxe aqui, definir uma rotina, definir atividades, cumpra as atividades. Tá, se eu estou na minha casa, eu defini que eu vou arrumar meu armário, vou arrumar a sala, vou estudar, vou fazer tal coisa, faça uma coisa, termine e vá para outra. Né? A gente tem a mobilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas é importante terminar as coisas. Senão dá uma sensação de frustração muito grande, de que tem 1000 coisas para fazer, mas não termina nada. Isso para tudo também, né? Para tudo. Então, às vezes, o que ajuda, faz uma lista num caderno, tudo que você tem que fazer no início. Em vez de ficar na cabeça... De manhã, quando acordar... Isso, faz tudo. Medida que deixa lá na mesa, se está em casa, né? Deixa na mesa, ou se é no trabalho, com as coisas de trabalho, e vai riscando. Eu digo que eu uso muito esse tipo de lista, que me dá até prazer quando eu risco, porque eu estou vendo a produção do meu trabalho e do meu esforço. Né? E quando a gente gerencia, quando isso fica mais visível, você percebe que produziu várias coisas. Então, nos motivar é também enxergar os nossos resultados. E entender que a nossa vida profissional, elas precisam ter objetivos conjuntos. Por isso que envolver a família nos nossos sonhos, profissionais inclusive, é muito bom. Né? Eu trabalho muito com viagem e eu entendo assim, se minha família não estiver envolvida no meu sonho profissional, eu não consigo fazer isso. Por quê? Eu viajando, alguém tem que administrar as coisas da casa. A sua ausência. A minha ausência. Mas a casa precisa funcionar mesmo com a minha ausência. Ela não pode funcionar só comigo. Isso é libertador para a mulher. É entender que as coisas podem... Quando a gente fala em liderança, é muito isso, né? A equipe de alta performance funciona mesmo quando o líder não está presente. Exato. E a mulher precisa levar a liderança pessoal para a vida dela pessoal também. Ela não vai ser... Ela vai fazer um curso à noite e não tem que fazer o jantar. Que as pessoas consigam fazer o jantar sem ela. Que não cria-se uma dependência dela para tudo. Senão acaba até, quando se fala em criação de filho, acabam todos ficando muito independentes e no mercado de trabalho não é assim, né? Exatamente. Olha, eu estou conversando com a coach, consultora organizacional, Melissa Kotovski. Você que está me ouvindo, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida também, né, com relação à dinâmica da sua vida, você pode ligar no 3331-7431 ou 3331-7432, também aqui através da internet, na rede social Facebook. Pode entrar aqui na minha página com meu nome, Patrícia Armentano, e fazer a pergunta enquanto a Melissa está aqui disponível neste início de tarde. São 2h38 agora. Melissa, uma outra coisa que eu acho que as pessoas não se dão conta também e toma bastante tempo aí das pessoas com a internet, principalmente a internet no celular agora. As pessoas não vêm perdendo um pouco do seu tempo também demais com o mundo virtual? Eu gosto de pensar assim, né? É uma novidade, é gostoso, né? Onde você tira muita informação, é da rede social, é da internet, faz parte do nosso mundo. Acho que não adianta excluir do nosso mundo isso, porque ele existe. O que é importante é administrar o como e o quanto. Se me falta tempo para fazer outras coisas e eu percebo que eu levo muito tempo com rede social, por exemplo, é importante repensar. Agora, dá para entender assim que também é um momento de lazer para algumas pessoas. Até uma terapia. Você tem ali uma relação, você conhece várias pessoas. Tudo tem a ver com a quantidade, né? Com a dose.
Então, assim, tudo dosado, tudo com limite, não interfere, é saudável. É saudável, que às vezes eu escuto muitas vezes os pais dizem, eu fico preocupado em não ter, ou às vezes próprios clientes que vêm e comentam, né? Porque pode surgir uma sensação de competição, né? Ver o quanto que outros estão bem na rede social e eu não estou. Então, trabalhar o teu tempo é trabalhar uma rotina saudável, incluindo o mundo que você vive. E a rede social, hoje em dia, existe. Então, por exemplo, tem uma manhã mais saudável. Em vez de ser a primeira coisa que você vai fazer, vai ver rede social, a última coisa que você vai fazer na tua noite ser rede social, tem uma manhã para você. Acorde, tome café, não precisa ser necessariamente com isso. Trabalhe um momento para que você consiga verificar isso, né? Então, você pode tomar café, tomar banho, se organiza. Aí sim, entra para isso. Pode entrar na tua rotina. É uma distração. O que não pode virar essa distração, atrapalhar os processos que você tem que fazer ao longo do dia, né? Olha, eu tô aqui com uma pessoa, ouvinte, está aqui na minha página no Facebook. Ela se chama Ana Maria, fala do Barreirinha, e ela pergunta justamente o seguinte: trânsito. O caos do trânsito que todo mundo reclama. Como a pessoa pode tentar não ficar tão estressada se ela sabe que diariamente ela faz o mesmo caminho e vai continuar pegando esse fluxo intenso de veículos pela rua? Excelente pergunta, Ana Maria, porque eu escuto muito isso e eu vivo isso também, né? O que eu entendo que me ajudou, né? Ajuda e me ajudou muito. Olha aí, presta atenção. Então, Ana Maria, você que está ligada aqui, que a Melissa vai responder. Sempre lembrar que é uma escolha. Digamos que eu tenho que ficar no trânsito por 1 hora. É uma escolha minha passar 1 hora de mau humor, né? Brava, xingando, estressada, ou é uma escolha minha que seja 1 hora positiva, prazerosa, de reflexão da vida, ou qualquer coisa que você queira fazer. Ouvir uma boa música. Escolher uma música. Eu aproveito esse momento do trânsito para escolher músicas que eu gosto, ou às vezes escutar um livro, book, né? Que também é bastante positivo. Fechar o meu dia de trabalho para chegar em casa desligada disso. Você faz toda a reflexão do resultado. Isso, o que foi legal, o que não foi legal, o que eu poderia fazer de diferente. Porque às vezes ao longo do dia a gente tem alguns estresses, algumas frustrações, algumas emoções positivas ou não. Ali no carro é o momento que dá para você refletir, por exemplo, o que foi, o que não foi, se reposicionar e até chegar em casa. Quando chegar em casa, você está até mais leve. Então, a pergunta é como você pode aproveitar aquela 1, 2 horas para que ela seja positiva e não seja uma tortura. Porque a gente tem que entender que o nosso pensamento, ele fortalece as nossas emoções e os nossos comportamentos. Quanto mais eu pensar negativamente do trânsito, pior fica. Então, aproveitar de uma forma positiva. Leva uma barrinha de cereal, leva uma fruta, come, né? Reflete como você pode fazer que seja de uma forma positiva. Cada um vai descobrir a sua. Mas eu percebo que a partir do momento que você associa aquele momento para algo positivo, é melhor, porque é uma rotina diária. Então, você pode muitas vezes refletir o que vai fazer, chega em casa, anota tudo o que pensou. Pode ser um momento muito criativo. Olha, a Adriane do Batel também, uma pessoa que mandou uma mensagem agora aqui para mim, ela quer saber o seguinte. No trabalho, vamos falar de trabalho agora. Como a pessoa pode aproveitar melhor o seu horário de trabalho para muitas vezes não terminar o dia e deixar coisas para o outro dia, sendo que trabalhou direito, enfim, aproveitou o tempo, mas deixando várias tarefas para o dia seguinte. Eu acho que um bom indicador é entender assim, se todo dia falta tempo, na verdade não está faltando tempo, está faltando administração de tempo. Pode estar relacionado com o número de atividades e tarefas, mas vamos pegar a responsabilidade para a gente. Então, quanto mais ela primeiramente mensurar como que ela trabalha com o tempo dela, melhor. A lista vai ajudar, né? Tem uma lista ou tem um caderno das atividades que tem que fazer. Eu acho que é super interessante também, antes de terminar teu dia, lá nos 10 minutos antes de terminar o teu expediente de trabalho, faz uma lista do que você tem que ir fazer amanhã. Organiza teu dia de amanhã. Semanalmente, é bem importante que os líderes, os profissionais, organizem a tua semana também, porque aí você acalma. Por que as pessoas ficam muito angustiadas com o tempo? Porque elas têm que ficar lembrando das coisas.
trabalha com uma agenda, seja virtual ou seja física, mas trabalhe com uma agenda. Coloque as coisas organizadamente nessa agenda que vai render muito mais, né? E quanto mais se aprofundar no assunto, vai favorecer, com certeza. Melissa, o nosso tempo é escasso, o programa termina daqui a pouco, às 3 horas da tarde, agora faltam 15 minutos para as 3. Eu queria uma última orientação sua. Você falou do fato da pessoa faça alguma coisa por você sempre, pelo menos no início do dia, para que você se sinta aí satisfeito e daí sim parta para as atividades. O fim de semana, como você orienta as pessoas a aproveitar melhor o seu fim de semana para que no domingo você esteja aí refeito, realmente, com qualidade e começar de novo a semana, não é? E eu gosto de dizer assim, a gente não pode viver de 2 para 5, ou seja, esperar o final de semana para ser feliz. Isso quer dizer que eu estou contando para até quanto tempo eu vou viver, né? Tá uma coisa muito negativa. Viva todos os dias, decida ser feliz todos os dias. A gente vive 5 para 2? Não, viva 7 por 7. Seja feliz todos os dias. Não deixe para depois. Uma pergunta que eu quero lançar é: o que você pode fazer para ser feliz hoje? Pensou? Faça. Olha aí, viu? Fica a dica, então. Vamos viver o hoje e ser feliz agora, hoje. Isso aí. Melissa, muito obrigada. Obrigada. Acabo de conversar com a coach Melissa Kotovski, ela que é consultora organizacional. E eu espero que você tenha absorvido bem aí as dicas. Para mim foi muito importante, porque todos nós temos que ter essas orientações para viver melhor. Então, viva hoje. Agora faltam 15 minutos para as 3. Obrigada, Melissa. Obrigada. Boa tarde para você. Para vocês também.